Graça e paz, queridos, que alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje chama-se Retirando as Máscaras, e o texto base que iremos compartilhar encontra-se em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo faz referência ao livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35, onde é a passagem que Moisés ele subiu ao Monte Sinai para receber do Senhor os mandamentos. E naquela passagem de Êxodo 34, mostra lá que quando Moisés se encontrava face a face com o Senhor, ele recebia as instruções do Senhor e descia. O texto diz lá que o seu rosto vinha brilhando, vinha resplandecendo. E ao entrar em contato com Arão e com o povo de Israel, o povo relatou isso para ele. Moisés, quando ele estava diante do Senhor, ele não tinha ali um espelho para ver. Ele não desceu, ele não tinha um espelho ali para ver que o rosto dele estava brilhando. Mas seu próprio irmão e o povo falou isso para ele. E a partir daquele momento, a atitude que ele tomou foi de cobrir o seu rosto com um véu, para que o brilho, a glória do Senhor fosse escondida através daquela barreira. Né? E essa mensagem eu trouxe para nós por conta dos dias de hoje. Nós vivemos nos momentos atuais, né, uma pandemia, nós estamos diante de um inimigo invisível que fez com que as autoridades sanitárias adotassem algumas medidas de proteção e restrição. Entre elas foi o uso de máscaras. O uso de máscaras como barreiras protetoras para evitar uma contaminação, um maior contágio da doença. E além dessa máscara servir como barreira física, ela também nos dá uma ideia de proteção e segurança no momento em que vivemos. Mas é interessante notar que na época de Moisés não tinha pandemia instalada. Porém, por que Moisés cobria o seu rosto com um véu? Desde de menino, né, frequentando as escolas bíblicas, sempre a ideia que a gente tinha, que nos fazia entender, é que Moisés cobria o seu rosto para que a glória de Deus não brilhasse, para que ele não ficasse brilhando. Né? Porém, essa glória que Paulo fala, essa glória do rosto brilhando, é uma glória aparente. Na verdade, Moisés cobria o seu rosto porque o brilho estava indo embora. A glória do Senhor estava sumindo depois que ele passava um certo tempo sem estar na presença do Senhor. E esse é um fenômeno que a gente observa hoje no meio cristão,
em pastores, em líderes, em ministros, como um fenômeno da glória aparente. Nós temos visto pastores e líderes que se comportam como super-heróis, que eles têm que estar todo o tempo prontos, têm que estar todo o tempo dispostos, que estar com o rosto brilhando o tempo todo para que as pessoas vejam. Porém, nós sabemos que esse fenômeno ele não é real. Nem todo mundo está sempre todo o tempo bem. Existem momentos, como um ser humano normal, que às vezes nós não estamos 100% com o rosto brilhando. E o problema desse fenômeno da glória aparente é que nós esquecemos de reconhecer que a glória vai acabando, que essa glória que faz o rosto brilhar, ela vai passando. Desde o princípio, nós podemos observar que isso é uma característica da natureza humana caída. Quando nós lemos Gênesis 3, de 7 a 10, nós vimos que Adão ele se escondeu de Deus. Para quê? Para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Em 2 Samuel, também capítulo 12, versos de 1 a 5, Davi ele comete um adultério com Batseba. E ele cobriu aquele pecado cometido. E aquele pecado que foi encoberto acabou trazendo ou gerando morte. Também nós vemos no próprio apóstolo Pedro, no próprio Pedro, em Gálatas 2, de 11 a 14, onde ele dissimulou. Ele mostrou ali algo que ele não era e foi corrigido pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo repreendeu Pedro naquele momento, dizendo: Pedro, você está sendo hipócrita, você não é assim e está se comportando como quem é assim. Isso é uma falha da nossa natureza humana que nos faz ser assim. Nós somos aqueles que queremos cobrir a nossa nudez, que queremos cobrir a nossa vergonha. E nesses últimos dias, o isolamento social que houve por conta da pandemia permitiu que nós fizéssemos esse fenômeno, onde quando nós estávamos nas ruas, nós colocávamos as máscaras. E quando chegávamos nos nossos lares, nós retirávamos essas máscaras. E o que é interessante notar é que aumentou o número de problemas dentro dos lares, quando o marido e a esposa passaram a conviver mais tempo juntos, em família. Tem um dado interessante que eu gostaria de ler, que retrata um pouco disso. Diz assim, chegou no Brasil, para se ter uma ideia, segundo Diego Queiroz, filho de Marta e Raimundo, da empresa especializada de Divórcios Brasil, que atende na maior parte dos casos pessoas de classe média. Em abril deste ano, houve um aumento de 177% na procura por advogados para consultoria sobre divórcio, em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, os números mostram-se crescentes desde o início da quarentena. Em janeiro deste ano, receberam 55 contatos de pessoas que gostariam da separação matrimonial. Já em abril, 133. Segundo o levantamento do Google para a revista Pais e Filhos, para o site Pais e Filhos, em março, o site de busca registrou aumento de 82% na pergunta como dar entrada no divórcio aqui no país, enquanto que em abril houve um salto de 9.900% no interesse de busca pelo termo divórcio online gratuito. Então, isso mostra que quando nós chegamos em casa, nós retiramos as nossas máscaras e adentramos no convívio familiar com contato maior nesses últimos dias, mostra quem nós somos, mostra a nossa verdadeira face. Nós cobrimos os nossos rostos
para não expor a nossa nudez, para não expor a nossa vergonha, o pecado, mas em casa nós retiramos. E a pergunta que fica é: a quem nós queremos enganar? Porque sabemos que de Deus nós não podemos esconder. E se de fato não podemos esconder de Deus, isso quer dizer que a nossa preocupação não é Deus, mas a imagem que nós construímos perante os homens. Até mesmo na igreja nós observamos máscaras, né? Às vezes é comum nós escutarmos termos que minha vida na igreja é uma e minha vida secular é outra. Você acha que elas não se misturam? Você está enganado. Uma é espelho para a outra. Nós não podemos separar a nossa vida, dizer que nós temos uma vida na igreja e temos uma vida secular. A nossa vida na igreja ela deve refletir tudo aquilo que nós fazemos. A nossa comunhão com Deus reflete na igreja, reflete tudo aquilo que nós fazemos. Uma passagem que diz em Mateus 5, capítulo 5, versículos 13 e 14, diz lá que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Justamente nós somos chamados para ser a diferença. Nós somos chamados para trazer diferença. Porém, o que nós temos visto é que nós temos nos revestido, nós temos colocado véus sobre os nossos rostos, sobre os nossos rostos. Nós cobrimos a nossa face, talvez não por vergonha de Deus, mas por vergonha daquilo que nós podemos apresentar diante das pessoas. Também nós temos escutado muito por conta desse uso de máscaras nos últimos dias, uma frase que, eu não aguento mais usar essa máscara, ela tá me sufocando, ela aperta, ela machuca. Entretanto, há quanto tempo nós já estamos usando máscaras espirituais? Há quanto tempo nós já estamos, a nossa vida já está cheia de máscaras e nós não reclamamos? Talvez porque nós nos já acostumamos. Nós já colocamos essas máscaras e já moldamos os nossos rostos, nos adaptamos com o uso dessas máscaras. E é engraçado que, enquanto o mundo está pedindo para nós nos colocarmos máscaras para nos proteger, a palavra de Deus para a nossa vida espiritual é o contrário. Deus ele pede para nós retirarmos as nossas máscaras. E a pergunta, novamente, uma outra pergunta é: será que nós estamos prontos para retirarmos as nossas máscaras? Será que nós estamos preparados para mostrar os nossos rostos realmente como são, as nossas vidas como elas são, como ela é? Na parte do final do texto que nós lemos base, em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa passagem ela é interessante, que ela fala assim: nós somos transformados, como um espelho, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, ou seja, na imagem do Senhor. No começo desse versículo, uma coisa interessante que me saltou aos olhos
foi que ele coloca lá, refletindo como um espelho. Se nós nos colocarmos de frente para um espelho, e imagina que você está de frente para um espelho, aquele espelho é o Senhor, porém você está com umas 4 camadas de véu, uma por cima da outra. Você não vai refletir, nós não vamos refletir a glória do Senhor desse jeito. Mas é interessante que no versículo ele fala com o rosto descoberto. Talvez hoje seja dia de nós descortinarmos, nós descobrirmos os nossos rostos, tirando todo tipo de véu. Então imagina que você está ali com aquelas 4 camadas de véu, 5, 6, 7, e você se coloca verdadeiramente diante do Senhor e fala: Senhor, hoje eu decido tirar o véu do orgulho, do ego da minha vida. E aquele véu ele sai e aquela glória penetra um pouco no seu rosto e começa a ser diferente, passa a ser diferente. E você continua, você vai adiante e fala: Senhor, hoje eu decido retirar a frieza espiritual da minha vida. E aí você tira mais uma camada de véu e aquela luz começa a penetrar mais ainda no seu rosto. E você começa a brilhar mais. E assim vai, você decide tirar o véu da prostituição. E aí você decide tirar o véu da religiosidade, e você vai tirando, descortinando, até não ter mais véu, e permitir que a glória do Senhor toque na sua face, e aquela glória vai refletir no espelho, e aquilo vai voltar para o seu rosto, e fica esse fenômeno, como Paulo colocou aqui, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Que profundo e que tremendo essa passagem. Nós somos convidados a retirar hoje as máscaras que estão sobre as nossas vidas. Talvez não seja fácil, porque quando nós retiramos as nossas máscaras, nós expomos as nossas feridas. Quando nós retiramos as nossas máscaras, nós ficamos nus, como Adão ficou na presença de Deus, como ele se sentiu na presença de Deus. Porém, à medida que nós expomos, à medida que nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor vem, nos sara, nos cura, nos liberta, nos transforma, como diz o versículo, de glória em glória, até chegarmos à imagem do próprio Senhor. Gostaria de que nós orássemos e que essa mensagem ela refletisse, que ela trouxesse um impacto dentro de nós. Enquanto o mundo pede para nós colocarmos máscaras por conta de um inimigo invisível, o Senhor nos convida a retirar qualquer máscara. O Senhor nos convida a tirar qualquer véu que encontra-se sobre o nosso rosto, sobre a nossa vida. Nós podemos pensar assim: não, eu não preciso de transformação, eu não preciso de mudança. Mas o versículo diz lá que nós somos transformados de glória em glória. Dia após dia, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos crescer, até que sejamos a perfeição com Cristo, quando Ele vier. Mas nós devemos nos esforçar para isso, nós devemos nos esforçar para que esse dia chegue nas nossas vidas. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva, Senhor, ela é eficaz, Senhor, sobre nós, Deus. Ô, Senhor, nós recebemos ela de bom grado, Senhor, nós
Nos submetemos, Senhor, a Ti, Deus, ao Teu senhorio, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a colocarmos diante de Ti, Senhor, face a face contigo, Deus, e tentar enxergar, Senhor, quantos véus, Senhor, nós temos posto, Senhor, e há quanto tempo, Senhor, está sobre os nossos rostos, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Pai, nós decidimos, Senhor, nós queremos mudar, Senhor. Nós queremos, em cada área da nossa vida, Senhor, chegar mais próximo de Ti, Senhor, chegar na perfeição, Deus. Talvez algumas áreas nós estamos próximos, Senhor, mas quantas áreas, Senhor, nós estamos longe, Senhor, nós estamos distantes, nós estamos com máscaras, nós estamos com véu, Senhor, sobre nós, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a retirar, Deus, a remover, Senhor, todas as máscaras, Senhor, que estão sobre as nossas vidas, Senhor. Uma após uma, Senhor, para sermos transformados, Senhor, de glória em glória, Senhor, para brilharmos, para resplandecermos da Tua imagem, Senhor. Ó Senhor, vem tocar em nós, Senhor. Vem trazer, Senhor, vem gerar mudanças, Senhor, dentro de nós, Senhor. E que aquilo que gere dentro de nós, Senhor, possa se exteriorizar, Senhor. E nós possamos pegar, Senhor, com as nossas mãos, Senhor, cada máscara, Senhor, retirá-la, Senhor, diante de Ti, Deus, diante da Tua face, Deus. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nós oramos, Senhor, e agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel, Senhor, para cumprir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, que nós possamos decidir remover as máscaras que estão sobre as nossas vidas. E lembre-se, a glória vem quando nós decidimos remover o véu que está diante da nossa face. A glória vem quando se remove o véu diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa palavra possa impactar, que essa palavra possa gerar frutos, e que a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém.